Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa noite. E para isso nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Gostaria que os irmãos acompanhassem neste momento da leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele se fez carne, e vimos a sua glória, e temos visto a sua glória através do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Que possamos sempre adorar a Deus com isso. Sempre adorar a Deus porque Ele se fez carne e veio, em forma de homem e habitou entre nós e hoje habita em nossos corações através do seu Espírito. Nós vamos neste momento ouvir um solo vocal pelo irmão Maurício. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo
deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus através do pastor Alonso, que possamos estar com os nossos corações abertos, os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor já colocou no coração do pastor Alonso, para que ele venha falar aos nossos corações nessa noite. E que Deus continue sempre nos abençoando, abençoando as nossas famílias, como Ele sempre tem feito, e nós louvamos a Deus por isso. Ouvimos então neste momento o pastor Alonso. Graça e paz, meus amados irmãos, uma boa noite a todos. Para a meditação desta noite, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. João, capítulo 13, nós leremos do versículo 33 ao versículo 3 do capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar-vos um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Soberano e eterno Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, sabemos que todas as coisas passarão, mas a Tua palavra permanecerá. Sabemos que aqueles, ó Pai, que vivem segundo a Tua vontade também permanecerá. Agora nós lhe pedimos, ó Deus, a vivermos essa realidade ao qual o Senhor nos chama, vivermos segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. E agora nós lhe pedimos, ó Pai, a Tua orientação, pedimos a ação do Espírito Santo para que Ele aplique a Tua palavra nos nossos corações. Assim nós oramos gratos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que significa ser um discípulo de Cristo na sua ausência? Esse é o nosso chamado básico, o chamado elementar, o chamado primário de estarmos em Cristo, de seguirmos a Cristo, de andar como Ele andou, de fazer como Ele fez. Mas como viver para Cristo, como andar com Cristo, como obedecer esse chamado se nós não temos presente da mesma forma como Ele esteve presente há 2000 anos atrás? Há 2000 anos atrás, os discípulos tiveram o prazer e o privilégio de presenciar, estar na presença pessoalmente do Senhor Jesus Cristo, de aprender com Ele, de ver as suas ações e de ser transformado com os seus ensinamentos e as suas ações. Como nós podemos segui-lo hoje,
se nós não temos presente da mesma forma como ele estava presente há 2000 anos atrás. E nós não temos presente como ele estará quando ele voltar. Nós vivemos nesse período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio, de vivermos para Cristo, de entendermos no contexto onde nós estamos e segui-lo como os seus discípulos. Esses textos que nós lemos se encontram numa longa narrativa da despedida de Jesus Cristo dos seus discípulos. Jesus Cristo, ele estava despedindo dos seus discípulos, e eu gostaria de inseri-los na tentativa de compreendermos melhor o que significa essas palavras de Jesus Cristo, que soou um tanto misteriosa, quando ele disse que ele iria embora, e para onde ele iria, os discípulos não poderiam segui-lo. Eu estou indo, e para onde eu vou, vocês não podem ir. E depois nós vemos aqui esse diálogo do Senhor Jesus Cristo com Pedro, onde Pedro insiste em segui-lo, onde Pedro demonstra uma coragem dizendo: Senhor, se necessário for, por ti eu darei até a minha própria vida. E Jesus Cristo responde a Pedro: você dará a sua vida por mim? Em verdade, lhe digo que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Essa conversa se deu num cenáculo, e Jesus Cristo aguardava esse momento de celebrar a ceia. Jesus Cristo aguardava esse momento de passar para os seus discípulos valorosas instruções, de consolá-los, de fazer preciosas e majestosas promessas. No entanto, esse é um momento delicado, pois os discípulos estão tristes, as emoções estão à flor da pele. Os discípulos viam em Jesus Cristo a solução para os problemas sociais, para os problemas políticos. A esperança dos discípulos era que Jesus Cristo estabelecesse o governo terreno, que estabelecesse o governo de Israel. A esperança dos discípulos era que a morte, a tristeza, as crises passassem, fossem solucionadas com Ele, com o Senhor Jesus Cristo. Mas de repente, nessa conversa, Jesus Cristo está dizendo que vai embora, e para onde Ele vai, eles não podem segui-lo. Jesus Cristo está falando de morte, e os seus planos de ver o restabelecimento de Israel, da nação de Israel, está sendo frustrados. E os discípulos decepcionados, tristes, e Jesus Cristo compreendendo essa situação, vendo nos seus discípulos essa angústia, Ele limpa os pés dos seus discípulos, Ele lava os pés dos seus discípulos, depois Ele celebra a ceia. E nesse momento Jesus Cristo começa a instruí-los e a dizer para eles ficarem tranquilos, não temerem, porque Ele estaria presente na pessoa do Espírito Santo. Irmãos, eu tenho para mim que se nós fôssemos judeus, nós entenderíamos melhor todo esse cenário, todas essas palavras, nós entenderíamos melhor todos esses movimentos. Porque isso descreve exatamente um casamento judeu naquela época ou em séculos anteriores. Nós sabemos que o casamento na Palestina, daquela época e de épocas anteriores, ele se dava antes mesmo do casamento propriamente dito. O noivo deixava a casa dos seus pais, juntamente na companhia do seu melhor amigo, ia em direção na casa da família da moça a qual ele pretendia casar-se. Chegando lá, ele conversava com o pai da noiva e ali ele fazia os acertos. Ele pagava o dote. E era dessa forma que funcionava. O noivo literalmente comprava a noiva. E naquele momento, o noivado é estabelecido quando o pai da noiva e o noivo tomam um cálice de vinho. Naquele momento, com o cálice de vinho, o noivado e o casamento é acertado. E tudo o que vier a acontecer ali, a partir dali, tudo o que vier a acontecer, se por acaso
eles viessem a se separar, aquilo seria considerado um divórcio. Se por acaso um viesse a falecer, ficaria viúvo ou viúva. Eles, embora não tivessem o casamento consumado, eles estavam legalmente casados. Foi exatamente o que aconteceu com Maria e José. Eles estavam desposados. Maria tinha sido prometido a José e José tinha sido prometido a Maria. E essa aliança foi selada, foi firmada, no momento em que o pai de José e José tomou um cálice de vinho. E depois de todo esse acerto, depois do noivo ter comprado a noiva, ele volta para a sua casa, para os preparativos do casamento. Ele começa a preparar uma habitação, um lar, onde ele viria a habitar com sua futura esposa. E ele levava em torno de 1 ano, às vezes mais, às vezes menos, dependendo da condição do noivo. E quando ele aprontava a sua casa, terminava a sua casa, numa noite sem nenhum aviso prévio, ele juntamente com seus familiares, com seus amigos, saía na direção da casa da noiva, com tochas na mão, com músicas, e as crianças percebendo aquela festa, percebendo aquela animação, vendo os instrumentos, vendo os tambores e as músicas, eles corriam na frente, gritando: vem o noivo, vem o noivo, vem o noivo. Era o tempo que a noiva recebia a notícia, era o tempo em que ela se arrumava para esperar o seu noivo. Ela colocava as suas vestes nupciais e, quando o noivo chegava, ela ia ao encontro do noivo. E ali o noivo a tomava para si. Essa é a expressão que era usada: o noivo a tomava para si. E depois ambos, o noivo e a noiva, e todos os familiares dele e dela, retornava para a casa do noivo, onde eles iriam festejar. E depois de uma breve saudação, o noivo e a noiva entravam na casa e eles celebravam e eles consumavam o casamento. Depois de 3 dias, eles saíam e se ajuntavam com os convidados, onde a festa durava 7 dias. Vocês compreendem o movimento do noivo? Ele deixa o seu lar, vai até a casa do pai da noiva, compra a noiva, firma, estabelece o casamento, depois ele retorna, constrói a sua casa, depois de pronto essa casa, ele retorna novamente para buscar a sua noiva e consumar o casamento. Agora voltamos ao texto para percebermos o que Jesus Cristo está dizendo nessas palavras. Jesus Cristo está dizendo mais ou menos assim: eu percorri um longo caminho, eu deixei a minha glória, e eu paguei um preço, eu paguei um dote, eu os comprei para mim. Agora vocês me pertencem e eu pertenço a vocês. E essa aliança foi celebrada com cálice de vinho diante do meu Pai. Vocês agora são meu. Nada, absolutamente nada pode desfazer esta aliança. E agora eu estou indo para a casa do meu Pai, eu vou preparar-vos um lugar, mas breve eu voltarei para que onde eu estou estejais vós também. Vocês percebem como o quadro se encaixa? Jesus Cristo está aqui celebrando um casamento no sentido mais profundo de uma aliança. Ele está fazendo essa maravilhosa, essa extraordinária declaração, nos afirmando e nos garantindo que Ele estaria conosco, que Ele nos comprou, que nós somos dele e Ele é nosso, que nós estaremos com Ele. O preço foi pago, a aliança foi selada, o cálice foi tomado, o casamento está feito. Nada, absolutamente nada pode romper esta aliança. Esta é a realidade que nós devemos ter em mente, esta é a realidade, esta verdade que nós devemos ter no nosso coração para entendermos o que significa servir a Cristo, para entendermos o que significa andar como Cristo, ser discípulo de Cristo. Ele fez uma aliança, Ele selou uma aliança com o seu precioso sangue.
Ele nos deu o anel de ouro que é o Espírito Santo. E Ele disse: não temas, não se atemorize, não se inquiete. Eu vou, mas eu volto. Eu vou lhes preparar lugar, mas eu volto, para que onde eu estou estejais vós também. E nós vivemos nesse contexto da primeira e da segunda vinda de Cristo, esperando a sua volta. E como nós, como discípulos de Cristo, nesse contexto, devemos fazer como povo de Deus para servi-lo, para andar como Ele andou, para fazer aquilo que Ele fez. E eu gostaria de brevemente, amados irmãos, destacar algumas coisas, pois se nós entendermos e estivermos esta imagem bem clara na nossa mente, nós compreenderemos todos os significados dessas palavras do Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa é relacionamento. Relacionamento. A condição básica da fé cristã, a condição básica do nosso chamado é nos relacionarmos com Cristo, nos relacionarmos com o Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. No cenáculo, Jesus Cristo revelou quem Ele é, e Ele revelou quem nós somos na relação com Ele. Ele é o noivo, nós somos a sua noiva. Nós somos os seus discípulos, Ele é o nosso Senhor. Nós somos a sua igreja, nós somos o seu corpo, nós somos ovelhas do seu pastoril, nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos os seus amigos, nós somos os seus irmãos, as suas irmãs, nós somos a sua esposa, nós somos a sua noiva que está sendo preparada, moldada para aquele grande dia, para o dia da consumação do casamento. Estamos num relacionamento profundo, verdadeiro, e nós sabemos o que isso significa. Deus, Ele nos chamou para a sua comunhão, para a comunhão da Santíssima Trindade. Salvação não é Deus apenas nos livrando do inferno. É isso também, isso já é maravilhoso. Salvação também é Deus nos trazendo para a comunhão, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Relacionamento com o Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa que nós temos em mente, quando nós lembramos de tudo que Jesus Cristo fez, quando nós pensamos nesse cenário, nesta imagem. E em segundo lugar, segurança. Se nós entendermos, se nós compreendermos o significado de que nós somos a noiva de Cristo, se nós compreendermos o significado de ser o povo da aliança, o povo de Deus, isso cria em nós uma profunda segurança. Há tantos hoje que vivem inseguros, há tantos hoje que vivem incertos da presença de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da presença, do amor, da fidelidade de Deus. Mas se nós lembrarmos das palavras do Senhor Jesus Cristo, e quando nós tomamos as ceias, refletimos no que Ele disse que esse é o meu corpo que é partido por vocês, esse é o cálice da nova aliança que é derramado por vocês, o meu sangue que é derramado por vocês. Isso produz em nós uma profunda esperança, e isso nos dá uma certeza e uma base emocional e espiritual, porque nós sabemos a quem nós pertencemos a Ele e Ele pertence a nós. Ele voluntariamente se entregou por nós, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso noivo, e nós somos a sua noiva. E essa verdade nós sempre a perseguiremos. É como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que todo o seu desejo era de conhecer e conquistar a Cristo. Paulo disse: Cristo me conquistou, e todo o meu desejo é de conquistá-lo. Cristo se deu por mim, todo o meu desejo é de me dar completamente a Cristo. Cristo se entregou por mim, todo o meu desejo é de me entregar a Cristo. Esse sentido na devoção, na adoração, que toma conta do nosso coração, das nossas emoções, do nosso espírito, de tal forma que nós sentimos um grande sentido de segurança, um grande sentimento de segurança. Ele nos conhece, Ele sabe dos nossos defeitos, Ele sabe das nossas maldades,
mas mesmo assim Ele nos escolheu, e Ele selou uma aliança, e nós somos dele, e Ele é nosso. Segurança. E por isso nós podemos cantar aquela bela canção, que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Nós podemos cantar, porque nós temos essa segurança na relação. E a outra coisa, amados irmãos, que eu gostaria de destacar é fidelidade. Se nós entendermos que Cristo celebrou um casamento, que Cristo nos comprou para si, firmou uma aliança, nós teremos toda a motivação necessária para sermos fiéis a Ele. Às vezes nós somos confusos, às vezes quando a nossa lealdade, a nossa fidelidade é colocada à prova, nós tendemos a falhar, a titubear. Mas se nós entendermos o que Ele fez, se nós entendermos que Ele nos comprou para si, por um alto preço, por que haveríamos de nos encantar com os falsos amantes que surgem por aí, nos oferecendo as suas ilusões, nos oferecendo os seus sonhos frágeis, se nós temos um noivo fiel que nos ama, e um noivo que não tolera a mentira, que não tolera a traição, que não tolera a infidelidade. Por isso que na Bíblia é usada a expressão adultério para todo o tipo de idolatria, para todo tipo de divindades, de deuses, que andam perseguindo os santos, os fiéis, na tentativa de, com as suas ilusões, demovê-los da sua fidelidade a Cristo. Na visão do Apocalipse, o apóstolo João, ele descreve o sistema presente como a grande meretriz, uma prostituta, a Babilônia, que quer roubar a fidelidade que deve ser depositada tão somente a Deus. Fidelidade a Deus. Quando nós percebemos todo esse cenário, nós temos essa motivação para sermos fiéis a Ele, pois Ele é fiel a nós. A questão é, nós somos fiéis a Ele, nós estamos fazendo a vontade dEle, e não deixar-se ser seduzidos pelos banquetes e pelas seduções do mundo presente. E a outra coisa, amados irmãos, que nós podemos destacar é resistência. Resistência, nós sabemos que esses dias são dias difíceis, são tempos difíceis. E se nós tivermos essa imagem bem clara, dessa aliança, de que Ele nos comprou, de que nós somos dEle, nós encontraremos forças para resistir os tempos difíceis, para resistir os dias maus. O tempo que nos separa do noivado e do casamento é o tempo de preparação para as bodas do Cordeiro. É o tempo de preparação para a celebração, para a festa. E esse tempo é um tempo difícil. É um tempo de lutas, de dificuldades, de tribulações. Mas as dificuldades que surgem e que surgirão todos os dias devem ser enfrentadas com coragem. Devem ser enfrentadas com coragem porque nós já antecipamos, já antevemos a alegria, o gozo daquele dia. Nós já somos satisfeitos, já temos satisfação por isso que nós temos, por essa perspectiva que nós temos. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos dizendo que tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Escrevendo a carta aos Filipenses, ele destaca que a obra que Deus começou, Ele irá completar. Escrevendo aos Efésios, ele também diz que esse tempo que nos separa é o tempo em que o Espírito Santo está nos transformando para nos apresentar diante dele puro, santo, sem mancha, na presença diante do nosso noivo, diante do nosso Senhor e Salvador. Resistência. Quando nós temos essa imagem nítida na nossa mente, no nosso coração, nós resistiremos os dias maus. E, por último, nós podemos pensar na esperança.
Quando nós entendemos, quando nós recebemos essa revelação de que Cristo ele veio ao nosso encontro, e Ele pagou uma aliança, e que nós somos dele e que Ele é nosso, isso cria em nós um profundo sentimento de segurança, de esperança. E não é otimismo, é uma viva esperança de que algo glorioso, majestoso está para acontecer, e vai acontecer. Jesus Cristo, Ele vai nos buscar e nos tomará para si. Nós estaremos para sempre com Ele. Jesus Cristo, Ele vai nos levar para si. Nós estaremos para sempre com Ele. Mas seja na sua volta, ou seja quando Ele nos chamar, nós temos essa esperança de que nós estaremos com Ele. E essa esperança nos livra das ansiedades, essa esperança nos livra das angústias, essa esperança nos livra das inquietações do dia a dia que às vezes nos aprisiona na limitação do tempo e do espaço, onde nessa ansiedade nós perdemos a consciência do futuro. É como se nós vivêssemos aqui de forma ansiosa, inquieta, tentando viver o presente, negando o passado e vivendo de forma ansiosa com relação ao futuro. E Jesus Cristo ali, Ele acolhe o nosso passado e Ele nos dá um futuro cheio de esperança. E no passado é o fato de que na cruz do Calvário Ele pagou, Ele firmou a aliança. Nós somos dele e Ele é nosso. E nós olhamos para um futuro onde Ele está vindo e nos buscando para si, nos tomando para si. Esperança. Nós temos essa esperança maravilhosa porque o nosso noivo, Ele nos amou e Ele fez um pacto, nos tomou para si. Agora nós podemos viver com paz, com esperança, tranquilamente, o presente, porque o nosso passado, ele foi capturado na cruz do Calvário, e o nosso futuro está garantido, porque nós somos de Cristo. Ele virá e nos tomará para si, plenamente estaremos na presença dele. Relacionamento, segurança, fidelidade, resistência e esperança. Há tantas outras possibilidades. Nós somos a noiva de Cristo. Essa é uma expressão bíblica, uma das. Ele não se encontra presente fisicamente, mas na cruz do Calvário Ele realizou tudo o que foi necessário para que nós desfrutássemos dessa relação com Ele. Nós temos acesso a Ele, nós temos acesso ao Pai. E nós vivemos aqui nesse tempo, na espera de que o nosso noivo venha e nos tome para si. Nós vivemos, e muitos teólogos gostam de usar a expressão entre o já e ainda não. O casamento já celebrado, mas ainda não consumado. O reino já manifestado, mas ainda não consumado. Entre outras palavras, vivemos entre o noivado e o casamento. Vivamos tranquilos, vivamos fiéis a esse Senhor, nessa perspectiva, na esperança de que breve Ele voltará e nos tomará para si, e nós estaremos eternamente com Ele. Que Deus nos abençoe com essa bendita esperança. Nós iremos ouvir um solo agora para a finalização do nosso culto com o nosso irmão Maurício. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar, unidos iremos andar.